Paz e graça, irmãos queridos, paz e graça. Existe uma estrada chamada União Indústria, no Rio de Janeiro. Ela liga Teresópolis a Petrópolis, por trás. A antiga Estrada do Café. Morei ali 15 anos. Domingo de manhã, quando nós saíamos de casa para a igreja, lá é só morro. Não tem outra alternativa, não tem reta, é curva, por conta dos morros. Aí você ia para a igreja e você via aquele povo com bíblias enormes, salmos e hinos maiores ainda, descendo o morro, com grande dificuldade. As casas ficavam quase que escondidas nas serras. E o povo descia para a estrada, porque havia uma única estrada que ligava aquilo ali. A União Indústria, ou a antiga Estrada do Café. Passava um ônibus da Assembleia de Deus, saindo da parte norte, indo até o limite do sul. E havia outro ônibus da Igreja Batista Jeruel, que saía do sul e ia até o centro da cidade. Ônibus da igreja, que passava e pegava os bíblias na estrada. Não importa a denominação. Se está na estrada e está de Bíblia, vai para a igreja. Aquilo era uma das visões mais lindas do domingo. O povo que saía para cultuar o Senhor Jesus nas mais diversas denominações. Nós percebíamos que a igreja era uma só. As denominações eram diferentes, mas a igreja era uma só. E aquele povo era alegre e se saudava. A cidade inteira devia ter 11 mil, 12 mil habitantes. Todo mundo se conhecia. E eles participavam, desciam para a estrada, pegavam carona com os dois ônibus. Esse saía daqui e ia deixando os crentes em vários lugares. Ia até aqui e voltava com os crentes da Assembleia de Deus. O da Batista saía daqui e ia recolhendo o povo e deixando nos lugares. Ia até a cidade e voltava com os crentes da Igreja Batista. Ninguém passava de carro, O ônibus passava. É gostoso ver o povo de Deus se juntar dos mais diversos lugares. É entendendo que somos uma família, uma igreja, e que não tem rótulos. Isso é agradável ao Senhor. Quero convidá-los para cultuar o Senhor com este sentimento de que temos um só Deus, uma só fé, um só Senhor, um só Salvador. Gente do Rio, gente do Nordeste, gente de São Paulo, gente do outro lado do Atlântico, lá da Escócia, gente de perto, gente de longe, missionários, professores, mas todos servos do Deus Altíssimo, que se reúnem aqui para cultuar o nosso Deus. E por isso eu quero convidá-los a colocarem-se em pé, para nos apresentarmos ao Senhor em oração, por meio de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Bendito Deus, nós te glorificamos e te adoramos, te servimos neste lugar, neste dia separado para ajuntamento em culto. Obrigado porque o teu Espírito reuniu gente aqui. Obrigado, obrigado. Aceite nosso louvor e gratidão, porque os que chegaram, chegaram em paz, os que estão chegando também chegarão em paz. Os que estão em casa e cultuam ao Senhor, fazem-o na mesma paz. Obrigado. O Senhor fez esse dia e nós nos alegramos no Senhor. Abençoe, ó Deus, tudo que vai acontecer aqui.
e que tudo que vai acontecer seja para a glória do teu nome e edificação do teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, por favor. Meus irmãos, temos um número bem reduzido de irmãos. E uma das razões, se não a maior, é que temos tanta gente com Covid. Durante todo o tempo da pandemia, nós não tivemos tantos contaminados como neste ano. 2 anos nós passamos aí e não tivemos tantos contaminados. Em 2 anos, só um exemplo, nós tivemos 12. Só um exemplo, não sei. Esse mês temos 20. A razão de tantas ausências é essa. É por conta disso que eu queria convidá-los a tomarem os cuidados. Máscara, esse negócio de álcool em gel, esse negócio que a gente não gosta de afastamento. Crente não gosta de afastamento. Crente gosta de ajuntamento. Crente gosta de abraço. Esse negócio não é para crente. Mas fazer o quê? Nós estamos numa época difícil. Crente gosta de almoçar junto, de ver filme junto, de passear junto, de fazer compra junto. Crente gosta de estar junto, Isso é bom e agradável. Mas nós entendemos que esse tempo ainda requer um pouco de cuidado. Chegou essa nova onda aí, essa nova cepa, chamada Ômicron, que parece que ela é mais contagiosa, parece que pega no olhar. Nunca vi isso, gente. Você olhou para o enfermo, você está enfermo? Que coisa! Então tome cuidado, nós temos tantos idosos. Tome cuidado. Terminou o culto, vamos evitar aquele tempo gostoso de comunhão. Vamos evitar aquele tempo tão gostoso de abraço. Porque a sua saúde pode estar muito bem. A sua imunidade pode estar muito bem. E você pode transmitir sem saber. E a outra pessoa pode não ter a mesma imunidade que você. Então, usa isso ainda, não descuida, não baixa a guarda. Isso vai passar. Eu não sei se em 12 meses ou em 12 anos. Não sei. Mas uma coisa eu sei, e estou certo disso. O nosso Senhor Jesus não nos deixou, não nos abandonou. Vamos continuar observando isso, tá bom? Por favor. Temos muitas famílias enfermas, muitas. Eu não consigo contar. Tá bom? Então, esse cuidado. Esta semana, o Senhor nosso Deus chamou a nossa irmã Lucy Costa, a tia Lucy, para o descanso. 97 anos servindo ao Senhor. O cheiro dela está aqui ainda, ó. A sua voz ecoa aqui ainda. E o Senhor a promoveu ao descanso que Ele havia prometido. Nós registramos isso com gratidão no nosso coração pela história da sua serva. E rogamos que os irmãos orem por toda a família, para que o Senhor console, conforte e sustente. Temos uma boa notícia em meio a tanta dificuldade e dores. Hoje, às 18h15, nós daremos início ao culto infantil. Olha que coisa boa. Algumas famílias não puderam vir, porque os filhos tinham dificuldade de ficar aqui, mas hoje tem uma equipe, desde novembro, sendo preparada para trabalhar com as crianças. Então, as crianças não vão vir para cá. Elas já vão vir direto para o culto delas, que é aqui no Salão Social. 18h15, vocês estão convidados a virem e trazer os filhos, netos, os sobrinhos, os vizinhos,
os amigos dos filhos, vamos cultuar Jesus. Há uma equipe que está orando e sendo preparada desde, não é bem novembro, é outubro do ano passado, para esse início de atividade. Que coisa boa! Agora abra sua Bíblia em Gênesis 24. Seu Aderbal e Dona Odila mandam um abraço para a igreja. Ele ainda está internado no Pio 12. A Dona Odila, falamos com ela ainda há pouco, ela mandou um abraço para a igreja. Ele está bem melhor, deve ter alta esses dias. Orem e confirmem sobre os cuidados do Senhor. Gênesis 24, queria convidar o pastor Vinícius, que graças a Deus com a sua esposa estão recuperados desta Covid. Ela pegou e depois ele pegou e hoje está retornando às nossas atividades. Eu queria que o senhor lesse junto com a igreja os versículos pares. Eu ficarei na responsabilidade dos ímpares. Quero convidar a igreja a colocar-se em pé e ler com o pastor Vinícius os versículos pares. Gênesis 24. Gênesis 24, de 1 a 9. Diz assim: era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito. mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Neste caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faça voltar para lá meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Vamos orar. Em seguida, nós vamos cantar louvores ao nosso Deus. Pastor Vinícius, por gentileza, confirme sobre os cuidados do Senhor o nosso louvor, meu irmão, por gentileza. Bendito Deus, nós te louvamos por esse dia, a oportunidade de estarmos aqui juntos para adorar o seu santo nome, ó Sim, Deus. Deus. Muito obrigado. Nos abençoe agora, nesse tempo em que cantaremos louvores a Ti, ó Nome de Deus. Jesus. Dispõe o nosso coração Nome de Jesus. para Te adorar em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. E assim o Teu nome ser glorificado e exaltado no nosso meio. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos louvá-lo? Obrigado. Bom dia, igreja. Nosso primeiro cântico fala sobre como é bom estar reunidos os irmãos e todos em comunhão com o mesmo propósito de glorificar a Deus. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome, tendo para isso tempo para louvar
falte para nós. Como estamos aqui louvando a Deus, querendo exaltar seu santo nome, tendo para isso tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. No capítulo 4 de João, verso 23 diz: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então, que nós possamos ser esses adoradores, que procuram sempre adorar o Senhor em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar.
nosso último cântico, Seja Engrandecido, que nós possamos engrandecer o nosso Senhor, porque Ele é a nossa fortaleza, Ele é o Deus da nossa salvação. Da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Teus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia. Pode se sentar. O que é que a gente faz quando se chega aos 95 anos? No leque de atividades, o que sobra? O que a gente pode fazer? Com 12 anos, tem um monte de atividades. Com 20 anos, outras atividades. Com 30 anos, outro tipo de atividades. E aos 95, o que a gente faz? Nós estamos lendo a Bíblia, como? Isso também. Nós estamos lendo a Bíblia, acompanhando a leitura do ano, e nós entramos na história de Abraão, ou de Abrão, e percebemos quantas as atividades ele tinha ou fez depois dos 75 anos. Dizem que a vida começa aos 40, mas para Abraão aos 75. 75 anos ele começou, então, o trabalho ministerial ou sacerdotal. Quando ele tinha 99 anos, o Senhor aparece para ele e faz uma promessa que ele já esperava há muitos anos, dizendo para ele: daqui a um ano, a sua esposa vai ter um bebê. 99 anos ele tinha. Já era pai de um filho de 12 anos, 13 anos, Ismael.
E ele teve um filho aos 100 anos de idade. E depois desse filho, ele teve outros. A esposa faleceu, ele casou o filho. E ele casou de novo e teve outros filhos. Hoje você olha para o céu e vê aquele monte de estrela. Você lembra de quem? Abraão. Você vê esse povo descendo lá no Rio de Janeiro, das montanhas e serras, indo para uma estrada para pegar carona e ir para o culto em vários lugares. Você lembra de quem? Abraão, o nosso pai na fé. Hoje, tem tanta gente do Rio de Janeiro que veio aqui para agradecer as muitas atividades de quem tem 95 anos. Eu queria chamar a dona Eunice aqui à frente. 95 anos. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos. E o Senhor em tudo o havia abençoado. 95 anos. Essa é a dona Eunice. E ela tem tantas atividades ainda, gente. Ela usa essa bengala não só para apoiar, mas para disciplinar esses meninos. Né, dona Eunice? Isso. E se a senhora precisar de ajuda, me avisa. Ela reuniu os filhos de longe e os filhos de perto. E ela quer oferecer ao Senhor gratidão pelos seus 95 anos. E nós queremos orar. E a família vai cantar um cântico. Obrigado, Zé. Olha, dona Eunice, colocaram para a senhora aí, ó. Obrigado, José. Nós vamos orar ao Senhor e agradecer por esse tempo. Em seguida a oração, os filhos irão cantar um louvor ao nosso Deus pela vida da mamãe, ou da vovó e da bisa. Tá bom? Senhor, não é bom viver muitos anos. O bom é viver muitos anos em tua presença. Não é bom chegar aos 95. O bom é chegar aos 95 com o Senhor. A dona Eunice chega aos 95 anos contigo. E os frutos da tua presença são muito visíveis, não só na sua vida, mas na dos seus filhos e netos e bisnetos. Obrigado, obrigado. Ela dá ainda muitos frutos e por isso nós te glorificamos. Aceita a nossa gratidão por sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meninos, há 15 anos atrás, num culto na Igreja Batista, no Recreio, de onde eles são membros. Queria que o Carlos Guedes estivesse aqui. É a mesma igreja que o Carlos Guedes frequentou por 2 anos no Rio, Igreja Batista do Recreio. E eles cantaram este cântico quando ela completou 80 anos. E eles ligaram para mim há umas semanas atrás, mês, e perguntaram se podiam o grupo cantar um cântico ao nosso Deus. Esse cântico é deles, pode falar, é sua palavra. Bom dia, irmãos. Queria dizer queria expressar nossa gratidão primeiro a Deus, né, pela vida de minha mãe. Mas tem uma coisa que eu queria dizer do fundo do meu coração e que é muito importante. Quando ela saiu em 2016 do Rio para vir para São José, a gente ficou muito preocupado, eu e o meu irmão, porque
A gente sabia que ela estava com as filhas, mas toda a família estava lá, né? E a gente que acompanha de perto as lutas, as dificuldades de saúde, isso nos preocupou muito. Mas logo percebemos que ela estava entregue a outra família, né, pastor? Aleluia. Essa é a nossa Aleluia. gratidão. Agradecer Aleluia. a Deus pela vida do pastor, pelo que ele tem feito por ela, estando ao lado dela e das minhas irmãs. E a igreja, eu sei que ela tem muitas amigas aqui, pessoas que gostam muito dela e tem sido muito importante nessa convivência aqui em São José. Ela está totalmente adaptada a essa cidade. Creio que não voltaria mais para o Rio de Janeiro. E isso tem a ver com a recepção, o carinho, o cuidado de vocês, né? Você viu, de repente um jovem já saiu e já pegou uma cadeira. Isso não tem preço, isso não tem como avaliar. A gente agradece por esse carinho da igreja. Nós vamos cantar uma canção, mas antes de cantar a canção, queria dizer que tem alguns netos que não estão conosco aqui por questões de enfermidade, por estarem também distante em outro país, né? E não estão conosco, né? Mas aqui estamos, nós, os filhos, né? Eu, Paulo, Hélida e Edna, as netas, né? Quem são as netas? As netas. Quem são os bisnetos? Ainda falta gente ainda para estar conosco. Hein? Nós vamos cantar uma canção que tem como título Se Não Fosse... Assim, e as noras também, claro, né? Por favor. Nós vamos cantar uma canção que tem como título Se Não Fosse Deus. A gente pode parar agora, nesse momento, e fazer uma retrospectiva da nossa caminhada. E a gente vai chegar à conclusão, se não fosse Deus na minha vida, se não fosse Deus no meu caminho, quanta coisa terrível teria acontecido. E essa é a mensagem que nós queremos deixar para os irmãos. E há um determinado momento que vocês vão aprender o refrão, que ele é muito simples. E aí eu vou convidar que vocês participem conosco, ok?
Quando o inimigo vem, eu olho para a tua cruz, prostrado vou falar com Deus em oração. Cantem com a gente. Por favor. Por gentileza, abra sua Bíblia na sequência do texto que foi lido. Gênesis 24, versículo 10. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor e levou consigo todos os bens do seu senhor. E levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água à tarde, a hora em que as moças saem para tirar água. E disse consigo: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e use de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça que eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos.
seja a que designaste para o teu servo Isaque. Nisto verei que usaste de bondade para com o meu senhor. Considerava ele ainda, quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmã de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem homem nenhum havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco de água do teu cântaro. Ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. E tirou e deu a todos os camelos. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio siclo e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 siclos de ouro, e lhe perguntou: de quem és filha? Peço-te que me digas, haverá em casa de teu pai lugar para que eu fique e a comitiva? Ela respondeu: sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu à luz a Naor. E acrescentou: temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou o Senhor e disse: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor. Apenas até aqui. Obrigado, querido Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado. Obrigado pela graça do Senhor Jesus. Obrigado pela salvação que Ele nos deu. E agora a oportunidade de sermos alimentados e edificados por Tua palavra. Que o Teu Espírito assim proceda, em nome de Jesus. Amém. 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 Eu creio que todos nós conhecemos o serviço de muita gente. Nós sabemos qual é o serviço de um médico. Quando você chega lá e não é bem atendido, ou não é atendido como você esperava que fosse, você chega em casa e diz: aquele médico não fez o seu serviço, porque ele mal olhou para mim, ele não pôs a mão em mim, ele não perguntou onde doía. Eu mal sentei, ele já passou um remédio, eu não vou tomar. Nós sabemos qual é o serviço de um médico. Nós sabemos qual é o serviço de um professor. Quando o seu filho, neto, chega em casa, aí você pergunta: e aí, como é que foi a aula? O que é que você aprendeu? Aí se o filho não apresenta alguma coisa nova, você faz um perfil do seu professor, porque você sabe o que é que se espera de um professor. Nós sabemos o que é que um gari deve fazer. Nós sabemos o que é que um pastor deve fazer. Quantas vezes eu já ouvi de alguém: isso não é função do pastor. Porque as pessoas sabem o que deve fazer um pastor. Qual que é o serviço que presta um prefeito na cidade? Qual que é o serviço de um vereador? Nós sabemos, Alguns de nós queremos saber qual é o serviço, não é para dar apoio, é para cobrar. O seu serviço. Quando você contrata um funcionário para fazer as atividades da sua casa, você diz: eu quero isso, 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 isso e isso. E você vai pagar por aquele serviço. E quando a pessoa não faz, você se mune de direitos e razão e diz: você não fez o que estava acordado. Era para fazer isso. Era para chegar a tal hora e você chegou a tal hora mais meia hora.
Porque nós sabemos o serviço dos outros. Nem sempre sabemos o nosso serviço. Aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Nós sabemos qual é o serviço das pessoas, mas qual é o serviço do servo? O que é que se espera de um servo? Qual que é a função do servo? Existe diferença entre o serviço de um professor e o serviço de um professor servo? Existe diferença entre as atividades de um médico e de um médico servo? Existe diferença entre um motorista de Uber e um motorista de Uber servo? Existe, ué. Existe muita diferença. Querem ver? No início do culto, entrou uma pessoa aqui. Vocês não viram, mas o servo viu. Ele levantou para servir. E chegou junto da pessoa e prestou toda a assistência à pessoa. Por quê? Porque é servo. O servo serve. O servo vê. E o servo está disposto para servir. Não foi essa a primeira vez. Há umas semanas atrás, entrou uma pessoa na igreja, não para cultuar. Eu vi um diácono, fora da sua função, se levantar e prestar serviço. O José fez isso. Ele serviu. Quem é que viu a dona Eunice em pé? Levanta a mão. Nós vimos, né? Mas o servo serve. É provável até que a gente tenha se sentido incomodado. Gente, 95 anos, com a bengalinha ali, mas a gente até sair... Qual que é o serviço do servo? O que é que faz? Esse texto é extraordinário desse ponto de vista. Porque aqui aparece um servo. Nós não sabemos o nome dele. Sabemos por outro lugar, mas aqui não. Servo de Abraão, servo de Abraão, servo de Abraão. Ele não tem nome, ele não tem endereço, ele não tem família, ele não tem qualificações. Por quê? Porque ele é servo. E aqui ele serve. Existe uma enorme diferença entre o crente e o crente servo. Tem dias que mesmo o servo não está disposto a servir. Ele está machucado, ele está ferido. Pode ser que seja essa a razão. Hoje não dá. Hoje eu estou de feriado. Vou deixar outro servir. Tem dias assim. Tem dias que você está querendo que o mundo acabe em barranco. Você morrer escoradinho. Nem deitar eu deito. Morro em pé. Tem dias assim, ué. Tem dias que a gente não está com coragem nem para comer. Né? Deixa para comer amanhã que estou com mais fome. Esse texto ele fala de 4 características. Não vai dar para fazer todas elas, mas eu vou lá, eu caminhar um pouquinho com vocês. O primeiro serviço do servo aqui, versículo 3 e versículo 4. Disse Abraão ao seu mais antigo servo, que governava tudo: põe a mão por baixo da minha coxa para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. A primeira característica, a primeira marca de um servo é que ele obedece. Ele pode não gostar, mas ele obedece. Ele pode não entender, mas ele obedece. Por que ele vive aqui e não quer que o filho case com as mulheres daqui? Qual que é o problema? Se aqui não fosse tão bom, ele iria para lá, ué. Mas ele não questiona, ele não pergunta, ele não contra-argumenta. Por quê? Porque ele é servo. Abraão, se não é tão bom aqui, por que você não vai para lá, cara, ué? Você vive aqui, mas não quer ninguém daqui? Então vai para lá, ué. Não é lá que é bom? Mas ele não pergunta, ele não argumenta, ele não questiona, ele simplesmente obedece. Ele chega ainda a perguntar:
e se ela não quiser vir? Porque pode existir essa possibilidade, ué. Claro que pode. A mulher nem sabe quem é o seu filho. Nunca viu uma foto. Não vou levar a foto dele, ué. Aqui, ó. Quem quer casar com esse rapaz aqui, ó? Rico, hein? Gente boa, sangue bom. Não, nada disso. Não levou foto, não levou nada. Só levou um nome. Por quê? É porque ele é servo. E ele obedece. Ele põe a mão debaixo da coxa e jura. Nem precisava disso, porque ele é servo, é. Ele é o mais antigo da casa de seu senhor. O servo só vai quando é mandado, porque ele é servo. O servo só vai aonde ele é mandado, porque ele é servo. E ele só vai como é mandado. Ele obedece ao seu senhor em tudo. Mesmo que ele tenha outra vontade, ele sujeita essa vontade à do seu Senhor. Disse Jesus, eu não vim de moto própria. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Ele é servo. Nós somos servos, então temos que servir, ué. Nós somos servos, então o que importa é a vontade do Senhor. É o desejo do Senhor, é a ordem do Senhor. E qual é a ordem do Senhor para o dia 16 de janeiro de 2022? Você sabe? Se você sabe, você é servo. Então obedeça, porque ele espera disso. A maior e a primeira necessidade de um servo é que ele seja obediente. Um homem tinha 2 filhos, disse o pregador domingo passado. Disse para o primeiro, vai na plantação e trabalha. Ele disse, claro, lógico que eu vou, e não foi. Aí o pai dá a mesma ordem para o segundo filho. Ele disse, eu não quero, eu tenho uma agenda, eu tenho um projeto, eu tenho um plano, eu tenho ocupações. Eu penso o quê? Não vou. E depois ele pensou, rapaz, é isso. Foi. Aí Jesus pergunta, quem obedeceu? O servo. Porque o servo tem vontade, ele tem plano, ele tem agenda, ele tem projeto, ele tem compromissos. Mas a vontade do seu Senhor é acima da sua própria vontade. Ele vive para obedecer. Porque ele é servo. A segunda característica aqui é a humildade. Versículo 33 e 34. Diante dele puseram comida. Porém ele disse, não comerei enquanto não expuser o propósito a que venho. Labão respondeu-lhe, dize. Então disse, sou servo de Abraão. Ele não fala o nome dele. Nós sabemos o nome dele. Nós sabemos de onde ele era. Ele é de Damasco, chama-se Eliezer ou Eliezer. Nós sabemos, mas aqui ele está a serviço do seu Senhor. Então o que ele é? Ele é um servo. Não importa o seu nome, não importa a sua origem, não importa. O que importa é o serviço que ele presta, e ele faz isso com extrema humildade. Quando esse homem ora, ele ora em nome do seu Senhor. Ele diz assim, ó Deus de meu Senhor Abraão. Ele tem te servido em tudo. Ele falou de Abraão, da esposa de Abraão, ele falou das terras de Abraão, ele falou da riqueza de Abraão, ele falou do filho de Abraão, mas ele não fala dele, porque ele é servo. E ele apresenta aqui uma humildade extraordinária. Ele usa os bens do seu patrão, ele usa o nome do seu patrão, ele usa a glória do seu patrão, mas ele mesmo não tira vantagem nenhuma sobre isso. Ele diz, esses presentes são do meu Senhor, esses camelos são do meu Senhor. Ele é humilde, ele não tira nem proveito disso. Eu conheci um homem chamado Antônio René Nápoles Carneiro. Ele era gerente de uma enorme empresa em Imperatriz. Ele cuidava de tudo que tinha o seu patrão, chamado João de Deus. E o seu patrão tinha uma frota de Mercedes-Benz de luxo. E o seu patrão disse, René,
Eu queria que uma vez por semana você andasse nesses carros para que não desse problema de motor, esse trem que fica aí, acontece quando fica muito tempo parado. Então você dá uma volta na cidade com todos eles. E que coisa, pensou? Você pegar uma frota de Mercedes-Benz de luxo e andar na cidade? Carro conversíveis? Mas o René era servo. Aí o que ele fez? Ele comprou pontaletes, subiu os carros e colocou em cima do pontalete. Ele funcionava o carro, colocava a marcha, trocava a marcha, em cima da pontalete. Aí eu perguntei para ele, mas René, por que você não anda? Ele disse, porque não é meu. E a pessoa dá uma volta num carro daquele? Mesmo que ninguém visse, você iria usufruir. Mas aqui, Eliezer não usufrui. Ele não leva vantagem nenhuma, porque ele era humilde e vivia a serviço do seu Senhor. Tem gente que não tem e vive como se tivesse. Eliezer aqui não apresenta isso. E tem gente que tem e vive como se não tivesse. Conhece gente assim? Tem gente que é tão servo que tem e não aparece. Você olha assim, não diz que ele tem o que tem. Porque é servo, porque é humilde. Mas outra característica é a dependência. Eu vou encerrar aqui para não cansá-los. Na outra ocasião a gente continua. Versículo de número 12, do capítulo 24. Fora da cidade, fez os camelos ajoelhar-se junto a um poço de água à tarde, a hora em que as moças saem para tirar água, e disse consigo, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor. Uma dependência extraordinária. Quando Deus consume tudo o que estava certo, e conforme ele orou, ele sai e diz, obrigado porque o Senhor abençoou o meu Senhor. Extraordinário esse homem. Quantas lições temos que tirar daqui? Porque ele não confia no seu próprio gosto. Vou escolher uma esposa. Gente, essa tarefa é muito complicada. Coloque-se no lugar de Eliezer, por favor. Coloque, vai lá. Seu pai, o seu pai que seja, seu patrão, seu amigo, chega para você e diz, olha, eu queria que você escolhesse uma esposa para o meu filho. Você vai escolher segundo o teu gosto, é lógico. E o que meu patrão gosta? Como é que você quer? Se alguém falar para mim assim, vá no mercado e compre alguma coisa que você goste. Eu vou comprar o quê? Queijo, Queijo. Não me peça para comprar, eu compro queijo, Não tem jeito. Está no meu sangue isso. Não está no meu estômago e na minha cabeça, está no meu sangue. No dia que fazer exame vai dar queijo. Vai, eu não tenho dúvida disso. DNA vai aparecer, os mais variados tipos de queijo. Eu tinha que nascer em Minas Gerais, e não no Ceará. Cearense, com nome alemão, gosta de queijo. Não dá para entender. Ele orou. Ele tinha vontade, ele tinha um gosto. Mas ele não confiou nisso. Ele ora porque não confia na sua vontade. Ele não confia no seu gosto. Ele não confia nos seus olhos. Ele não confia no seu coração. Ele ora. Ele ora porque não confia nos bens que ele levou. Trouxe muito ouro. Eu posso comprar uma cidade, um harém. Não, ele não confiou nisso. É por isso que ele depende de Deus. Ele é servo. Mesmo tendo ouro, ele é servo. Ele tinha um nome, mas ele é servo. Ele depende de Deus em oração. Ele fala ao Senhor. E quando perguntam para ele, e aí, o que você vai contar? A história que ele conta é a história do seu Senhor. Versículo 35. Olha lá.
Ele não dá o nome dele. Ele depende totalmente de Deus. Ele não confia no seu gosto, nem confia na sua sorte, não confia na sua vontade, não confia nos seus bens, ele não confia no seu patrão, ele confia no Senhor, porque ele é servo, depende do Senhor. Quando você não confia em você, você ora. Quando você não confia na sua habilidade de dirigir, você ora. Quando você não confia no seu taco para dar aula, você ora. Porque você expressa a sua dependência de Deus é quando você ora. Senhor, eu não sei o que fazer. Aí você ora. Senhor, eu sei o que fazer. Você deve orar. Porque você é servo, Aí aquele homem fez isso. O maior compromisso dele era esse. Em uma outra ocasião eu vou estudar essa disposição dele, tá bom? Curve sua cabeça. Mesmo cansado, mesmo com fome, mesmo exausto da longa viagem, esse servo não come, não descansa, enquanto não termina o seu serviço, a sua missão. Ele não acumula a tarefa de amanhã para depois de amanhã, nem a de hoje para amanhã. Ele deixa para amanhã o de amanhã. Ele não deixa para amanhã o que pode fazer hoje. O seu compromisso é servir. Você é servo. Você é servo. Servo de Deus. Você é servo do Senhor Jesus. E você está a serviço dEle. A serviço dEle. Você veio em nome dEle. Você usa os dons dEle. Em você está o Espírito dEle. É tudo dEle. A terra é dEle. Os habitantes são dEle. O ouro é dEle. O tempo é dEle. Ele fez tudo e você é dEle. Você é servo. Comporte-se como servo. Dependa dEle. Seja obediente a Ele. Seja humilde. Reconheça que você é dEle. E pergunte para Ele, Senhor, o que o Senhor espera que eu faça hoje? Qual é a tua vontade nessa questão? Eu sei o que fazer. Eu tenho um gosto, mas qual que é o teu gosto? Eu tenho uma vontade, mas qual é a tua vontade? Faça isso, Porque você é servo, você foi comprado pelo sangue dele. Você não se pertence. Você é dele. Eliezer é extraordinário. Ele nos diz como fazer. Seja obediente ao seu Senhor. Honre o seu Senhor. Fale do seu Senhor. Fale das riquezas do seu Senhor. Fale dos bens do seu Senhor. Fale do nome do seu Senhor. Não aceite as honras que são do seu Senhor. Não tirem vantagem nenhuma daquilo que pertence ao seu Senhor. Confie no seu Senhor e ore. E Ele vai levar a bom termo a sua vida, a sua oração e tudo que você tem, ou tudo que você é. Conte a história do seu Senhor. Conte a história do seu Senhor. Pai, o que o Senhor me falou, eu falei. Me perdoe se eu acrescentei alguma coisa que não deveria. Ou se eu omiti algum fato que não deveria. Eu quero falar mais do Senhor. E cantar mais a tua glória. Porque o Senhor me comprou. O Senhor não tirou de mim a vontade, mas o Senhor espera que eu sujeite essa vontade à tua, que é boa, perfeita e agradável. Aqui está a reunião de servos, e eles vão sair para servir. Que assim seja todo este ano,
Que assim seja durante toda a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos colocar em pé, por favor. Obrigado pela sua presença. Muito, muito obrigado. Muito obrigado. Ore pelos irmãos que estão enfermos, tome cuidado. É um tempo de paciência. É um tempo de dependência de Deus. Que o Senhor abençoe a sua casa e abençoe a sua vida. Que o Senhor abençoe o pão na sua mesa e a paz no seu coração. O Senhor abençoe os teus filhos e os filhos dos teus filhos. O Senhor te proteja do que é mal e te use como um instrumento. Que Ele aceite o teu louvor, ouça as tuas orações e atenda à sua súplica. Que Ele entre com provisão e que as marcas e características de um servo estejam cada vez mais vista e visível em sua vida. E que nisso o nome do Senhor seja glorificado. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as ternas misericórdias de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o consolo e a mediação do Espírito Santo, seja com todo este povo aqui reunido, e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Amém. Sentai-vos, irmãos. Muito especial. Em 17 minutos começaremos a IBD.